Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, chega mais, porque esse é o podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre o esporte a motor, associado ao site f1mania.net, onde você acompanha diariamente as notícias sobre os brasileiros que disputam campeonatos no automobilismo internacional. Aproveita e procura lá no Twitter, no Instagram, no Facebook por site F1 Mania para ficar por dentro de tudo também nas redes sociais. Você que está nos escutando através do nosso feed de podcasts, o feed de podcasts do F1 Mania, que tem muita coisa boa de segunda a sexta-feira. Eu sou Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo. Estou aqui com meus parceiros de sempre desse bate-papo, os também jornalistas especializados Leonardo Marçom e Felipe Giacomelli, porque a gente tem bastante assunto. Fim de ano chegando, mas a gente tem muito assunto, muita coisa rolando. Foi um fim de semana que a gente teve, inclusive, estreia de um brasileiro na Fórmula 1. Não é todo dia. Para você ter ideia, foram 32 vezes que isso aconteceu em 70 anos. Então a gente vai falar disso também. Pietro Fittipaldi fez a sua estreia na Fórmula 1 e a gente teve também título brasileiro. Felipe Giacomelli, se eu não estou enganado, sexta vez que um brasileiro comemora um título no automobilismo internacional em 2020. Oi, Grum, oi, Léo. A gente está ficando já especialista em falar de brasileiro campeão nessa temporada. A gente começou lá em janeiro falando do Igor Fraga, do Marcos Gomes, passamos pelo Hélio Castro Neves, falamos do Marcelo Ram, do João Paulo de Oliveira, e agora tem mais um convidado, né, para esse grupo seleto de campeões, Gianluca Petekoff. Em um fim de semana muito dramático da Fórmula Regional. Ele terminou a corrida na 5ª colocação, mas viu o Arthur Leclerc terminar, sabe aonde? Na caixa de brita. Aí ele ficou com o título. E a gente vai falar logo mais sobre ele. Aí correu pro abraço, né? Ele correu até a bandeirada primeiro, aí depois foi o abraço. Tá certo, então a gente vai falar bastante desse campeonato aí do Gianluca Petekoff, mais um título brasileiro no automobilismo internacional, e a gente tem um brasileiro despontando também rumo à Fórmula 1, Léo, o Felipe Drugovich, que marcou mais um pódio nesse fim de semana e já está de equipe nova para disputar a Fórmula 2 no ano que vem. Pois é, Grum. Primeiramente, alô Grum, alô Felipe, alô você que acompanha a gente. Pois é, a gente está ficando mal acostumado com título toda semana e com pódio toda semana, né, do Felipe Drugovich. Ele conseguiu um 3º lugar, não pôde comemorar no pódio efetivamente por conta, né, de uma disputa que ele teve com o Nikita Mazepin. O russo acabou punido depois, ele conseguiu herdar esse pódio. Mas ele terminou a temporada desse ano com esse 3º lugar lá em Sakir e já está testando por equipe nova, está testando pela Univirtuose, e a gente vai falar disso logo mais. É isso aí, como eu falei, ainda tem a estreia do Pietro Fittipaldi na Fórmula 1, tem Rubens Barrichello na Argentina, tem outros brasileiros na Europa, então segura, vamos viajar mundo afora. A nossa viagem começa pela Itália, no circuito de Vallelunga, onde o Gianluca Petekoff conquistou o título da Fórmula Regional Europeia ao chegar 2 vezes à frente do Arthur Leclerc. A situação, só para você ter ideia, era a seguinte: os dois chegaram muito próximos na pontuação, o Gianluca tinha uma pequena vantagem em cima do Leclerc, mas era basicamente aquela história de quem chegar à frente vai ser campeão. Tinham 3 corridas previstas, uma delas foi cancelada por causa da chuva, então de 75 pontos em jogo foram apenas 50, e o Gianluca Petekoff conseguiu chegar à frente do Arthur Leclerc nas 2. Ficou fora do pódio, mas chegou à frente do Leclerc nas 2. Então, no domingo, teria 2 corridas, como eu falei, a primeira foi cancelada por conta da chuva, e como o Leclerc não completou essa segunda corrida do domingo, o Gianluca Petekoff acabou sendo o campeão da temporada e ele mandou um recado pra gente. Então, vamos ouvir. Fala aí, Jean. Vamos, pessoal! Campeão 2020, Fórmula Regional. Não tenho palavras pro suporte que vocês me deram, não tenho palavras pro trabalho que a gente fez aqui esse ano. Foi muito difícil, vocês acompanharam não só dentro da pista, mas fora da pista, a situação difícil no mundo inteiro. Depois do que aconteceu com o Covid, a gente começou o campeonato meses e meses depois do que era para começar.
mas nunca desistimos. A gente trouxe esse título para o Brasil, muito feliz de representar a bandeira aqui, o verde e amarelo. Isso veio aqui de dentro, veio de coração essa garra que a gente teve no final do ano para trazer esse título, contra tudo e contra todos, mas o importante é que no fim do dia o homem lá em cima tá olhando, vê tudo e tá do nosso lado e nos ajudou esse fim de campeonato. Campeões, isso que importa. Tamo junto. Valeu! Valeu, Jean. Parabéns. A gente torceu muito por aqui, né, Felipe? A gente comentou muito a respeito dessa temporada. Foi uma temporada tensa, um início cheio de vitórias ali. Depois uma regularidade enorme para sair do título. Me chamou muita atenção uma coisa que a gente até comentou no episódio anterior, que nas primeiras 12 corridas, nas primeiras 4 rodadas triplas, o Gianluca e o Arthur Leclerc ganharam muitas provas, e depois, na segunda metade, nas outras 4 rodadas, eles não ganharam nenhuma prova. Então esse final foi muito tenso, foi um negócio muito assim, disputando ponto a ponto de 4º lugar, 5º lugar, 6º lugar. Ufa, que título suado, hein? Olha, Grum, essa é uma das situações que não tem uma explicação plausível. Acho que só quem viveu a Fórmula Regional vai saber dizer o que aconteceu nesse ano. É porque é muito incomum, né? A gente falar por exemplo, o Petekoff, ele foi primeiro ou segundo colocado das 9 primeiras corridas do ano, em 8, né? Ele foi o primeiro ou segundo. Nas outras 3 corridas seguintes, que foram em Mugello, ele só não repetiu esse desempenho porque choveu muito, e aí ficou um pouco aquela coisa de se você ir para os boxes no momento certo para trocar o pneu de pista seca para de pista molhada, ou vice-versa, né, conforme a situação da pista fosse melhorando ou fosse piorando, dava vantagem para um piloto. A partir daí, o domínio dele e do Leclerc acabou, assim. As outras equipes começaram a ganhar corrida, os carros da Prema começaram a andar lá atrás, o único que estava salvando era o Oliver Rasmussen, que do nada apareceu na briga pelo título também. Então, não é normal, assim, a situação não é normal, e talvez a gente descubra um pouco no futuro o que pode ter acontecido. Não tô falando nenhuma teoria de conspiração, né, todo mundo contra o brasileiro, todo mundo contra o Leclerc, porque uma pessoa por família já basta na Fórmula 1, né, nada disso. Às vezes é assim, a equipe começa a entrar na pressão para ter resultado, aí os mecânicos começam a fazer acertos um pouco além do que a zona de conforto do equipamento, e aí o carro começa a andar mal, e para a próxima etapa ele corrige o que está indo ruim, mas cria um novo problema, e aí assim por diante. A gente viu a equipe Prema, né, que é onde os 2 pilotos que disputaram o título competiam, que é uma equipe super conhecida, né, foi campeã na Fórmula 2, foi campeã na Fórmula 3, foi campeã na Fórmula 4 italiana, e cometendo não erros, mas problemas mecânicos que são muito raros. Por exemplo, o Leclerc ele não participou das classificações nesse fim de semana porque teve uma quebra no carro dele, e a gente fala que da mesma maneira como aconteceu com o Caio Collet lá na briga pelo título na Fórmula Renault, é raro os carros quebrarem, principalmente nas equipes de ponta em categoria de base, porque eles não são feitos para andar no limite, como é um carro de Fórmula 1 que é feito para andar no limite. Eles são feitos para ter velocidade, para ter desempenho, mas também para ter confiabilidade, porque os pilotos eles não querem, né, pagar por mais carros, por mais motores, por mais câmbios. Comprar aquele número determinado por uma temporada e pronto. Então, nesse campeonato esquisito que a gente teve, o Petekoff conseguiu que era o mais importante, ter a cabeça no lugar e somar os pontos sempre que foi possível. O Leclerc teve problema, o Rasmussen teve problema, os outros pilotos em nenhum momento eles foram, né, competitivos do começo ao fim, e o brasileiro conseguiu o título muito merecido nesse sentido. Apesar desse áudio do Gianluca falando contra tudo e contra todos, né, que tem um trechinho que ele fala isso, eu também não acredito em teorias da conspiração, espero não descobrir nada cabuloso no futuro, mas é realmente esquisito, né? Realmente é esquisito que esses 2 competidores, né, a gente não está falando só do brasileiro, né? A gente está falando dos 2 caras que praticamente dominaram a primeira metade da temporada, meio que saíram do protagonismo na segunda metade, então uma coisa muito doida. Ainda assim eles terminaram em primeiro e segundo. O Gianluca Petekoff fez 359 pontos, o Arthur Leclerc fez 343, e veja você, o Oliver Rasmussen, que estava completamente sem chances na primeira metade, ele chegou com chance de título a essa final, acabou não tendo chance de disputar mais ainda porque uma das corridas foi cancelada, mas ele terminou empatado com o Arthur Leclerc em 343 pontos. E o Gianluca, só lembrando, ele quase não conseguiu completar a temporada por causa da perda de um patrocínio, terminou o campeonato aí meio que
trocando de patrocinador, foi uma coisa um pouco dramática fora da pista também, mas só valoriza o que ele fez, porque foram 23 corridas na temporada e ele foi o único piloto a pontuar em todas, foi ao pódio 14 vezes, sendo 4 vitórias, então fez 7 poles, 7 voltas mais rápidas, então foi um título, sim, muito forte, né, Léo, para o Gianluca, que com isso garante também a pontuação necessária para a superlicença. O cara não chegou nem na Fórmula 3 principal, a Fórmula 3 ali que faz a preliminar junto com a Fórmula 2 e a Fórmula 1, né? Ele nem chegou nessa categoria, mas ele já está com a pontuação de superlicença, o que é muito positivo para a sequência de carreira dele. Ah, sim, Grum, ter a superlicença já aos 18 anos, né, ainda na Fórmula 3 regional, a gente está falando de um piloto que ainda não corre em provas que acompanham o campeonato da Fórmula 1, como é a Fórmula 2, a Fórmula 3 internacional. Então é importante para ele, já tira uma pressão de cara, ele deve conseguir esse documento, afinal de contas ele é piloto da academia da Ferrari, né? E agora o que a gente espera é que ele consiga subir de categoria. Claro, ele precisa ter patrocínios, né, para isso, a gente não sabe qual a situação dele com relação a patrocínio para a próxima temporada, mas a gente imagina que conseguindo os patrocínios ele deve dar um passo adiante, e esse passo, né, não sei, na opinião dos colegas, é a Fórmula 3 internacional. Né, seria bastante interessante ver o Gianluca correndo nessa categoria. Um título apertado mesmo. Inclusive, te interrompendo, Léo, mas reza a lenda que a Prema prometeu ao campeão uma temporada na Fórmula 3, essa Fórmula 3 internacional. É rumor, a gente não tem essa informação confirmada, mas se isso procede, a gente tem um brasileiro em boa situação dentro de um campeonato muito forte no ano que vem, né? Ah, sim, afinal de contas, a Prema já há algum tempo é a equipe que domina o campeonato da Fórmula 3, né? Então, se isso proceder de fato e o Gianluca conseguir uma das vagas, vai ser positivo. Ele entra no campeonato já numa condição muito boa de conseguir bons resultados de saída, né? A Prema, né, como a gente disse, tem dominado o campeonato da Fórmula 3. Se a gente olhar para as últimas temporadas, todos os pilotos que andaram na frente em 2018, 2019, nesse ano também são da Prema. A Prema tem uma tradição de andar bem nesse campeonato, tem se mostrado forte não só na Fórmula 3, como na Fórmula 2, que a gente vai falar logo mais, com o título do Mick Schumacher, com o Robert Schwartzman também conseguindo bons resultados lá. Então, caso proceda, né, caso o Petekoff ganhe essa vaga na Fórmula 3 internacional, de saída ele vai ter condição de conseguir fazer um bom campeonato no ano que vem. O que é excelente para o Brasil, que tem muitos bons valores rumo à Fórmula 1, disso a gente não pode reclamar. A base vem forte, a molecada é muito talentosa e a gente tem aí a prova com um título importantíssimo do Gianluca Petekoff, que é piloto da Academia da Ferrari. A gente volta a reforçar que ele é piloto da Academia da Ferrari. E a gente falou muito da Prema, eu vou aproveitar que a gente está falando dessa rodada de Vallelunga na Itália, para continuar ali em Vallelunga, porque teve também rodada da Fórmula 4 italiana, onde temos um brasileiro que é o Gabriel Bortoleto, e ele brilhou nos treinos classificatórios. Ele fez 2 pole positions, numa situação, daquela situação que a gente sempre faz a referência, fã de automobilismo vai falar assim, Spa 94, né? Aquela coisa de pista meio molhada, o cara bota pneu slick, a pista vai secando, então que o Rubinho fez uma pole position lá em 1994 nessa condição, e a gente sempre tem essa referência, e foi isso que o Gabriel Bortoleto fez. Ele fez 2 pole positions, então houve uma rodada tripla. Na corrida de sábado, ele largou em 13º, escalou o pelotão para chegar em 4º lugar. No domingo, uma das corridas foi cancelada por conta da chuva, e na outra corrida que aconteceu em condição de chuva também, ele largou na pole e terminou na 4ª posição. Lembrando que é o primeiro ano dele, ele está estreando no automobilismo, saiu do kart, corria de kart até o fim do ano passado, está se adaptando aí aos monopostos e terminou esse campeonato na 5ª posição. Campeonato que foi dominado pelo Gabriele Mini, o italiano, que fez 284 pontos. O Gabriel Bortoleto ficou em 5º com 157. Bom, a gente sai da Itália, então, para viajar rumo lá à Fórmula 1, rumo a Sakhir, no Bahrein. Então, simbora viajar mundo afora.
Desembarcamos no Oriente Médio, o circuito internacional do Bahrein, em Sakhir, onde Pietro Fittipaldi fez a sua estreia na Fórmula 1. O neto do Emerson Fittipaldi correu pela Haas no lugar do Romain Grosjean e quebrou aí um jejum de 3 anos sem brasileiros no grid da maior categoria do automobilismo mundial. E legal que o Pietro teve muita calma, né? Ele encarou tudo isso com muita sabedoria, porque ele sabia que era uma situação muito difícil, né? Um carro que está entre os piores do grid, um motor que não ajudava nada num traçado rápido, um carro que teve muitas trocas de componentes, porque afinal eles perderam muita coisa no acidente do Grosjean, então o carro precisou trocar componentes, então já estava completamente comprometida a classificação dele. Ele usou a classificação para ajudar o companheiro dele, Kevin Magnussen, a tentar subir para o Q2, e mesmo assim, dando vácuo, mesmo assim, o Magnussen não subiu para o Q2, o Pietro ficou a pouco, a uma distância não tão grande do Kevin Magnussen, e o Pietro teve essa estreia muito elogiada pelos membros da Haas, cumpriu todo o programa da equipe aí, ficou bem na fita, como a gente costuma dizer, né? Terminou na 17ª colocação, ficou só 4 segundos atrás do Kevin Magnussen, nesse GP que foi vencido pelo Sérgio Pérez, um GP muito maluco, e o Pietro nos mandou uma mensagem avaliando essa estreia e falando a respeito do GP de Abu Dhabi, para o qual ele já foi convocado para correr. Fala, Pietro. Oi, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a todos pelo apoio. Recebi muitas mensagens durante a minha estreia. Toda essa boa energia me ajudou muito. Então, obrigado. Eu estou muito feliz com a minha estreia. Eu acho que o ritmo na corrida estava muito bom, comparado com o Kevin, que eu estou usando ele como uma referência. Ele é um ótimo piloto. Então, o ritmo realmente estava bom. Tinha uma parte no meio da corrida que a gente se enroscou um pouco com as bandeiras azuis e acabei perdendo muito tempo. Foi um negócio que a gente não sabia, a gente acabou parando um pouquinho muito tarde e a gente acabou ficando com umas bandeiras azuis logo depois da parada, que fez a gente perder muito tempo. Mas aí o ritmo realmente estava muito bom, isso que eu fico feliz. A gente estava, no ritmo do Kevin, e eu agora tô, indo para Abu Dhabi. Eu sei as coisas que eu preciso melhorar. Uma das coisas é andando no tráfego, com ar sujo. Eu não estava muito acostumado com carro nessa situação, porque no treino você não consegue treinar isso. Você vai direto na corrida com um monte de carro em volta de você, e no treino você nunca tem isso. E o carro da Fórmula 1, como ele depende muito da carga aerodinâmica, quando tem muitos carros em volta, você perde muita aderência. Então, isso é uma coisa que na corrida eu tive que me acostumar, e acostumar rápido, e uma coisa que eu consigo melhorar agora para Abu Dhabi, já que eu estou mais acostumado e com mais experiência nesse aspecto. Porque tinha várias vezes quando eu estava atrás do Kimi, eu estava com um ritmo melhor que ele, eu estava tentando conseguir passar ele, mas realmente estava muito difícil de seguir. Eu acho que isso pode ser uma das fraquezas do nosso carro, seguir no ar sujo. A mesma coisa no final da corrida, eu estava atrás do Kevin, com ritmo um pouco melhor, e eu estava tentando, atacar ele um pouco, mas só faltou aquele pouquinho de posicionar meu carro melhor quando eu tô com ar sujo. Isso é uma coisa que eu aprendi, e agora eu vou usar agora em Abu Dhabi. Mas realmente eu estou muito feliz com a estreia, e agora focado na próxima corrida aqui em Abu Dhabi. Muito legal a gente ver um brasileiro na Fórmula 1 e ver a continuidade disso também. Não foi só um GP, ele vai correr também em Abu Dhabi, o que é um prêmio para toda essa resiliência, né, Léo? A gente falou muito disso, inclusive em rede social, como é que o Pietro ele abriu mão de muita coisa para ficar ao lado da Haas, né? O próprio Günther Steiner falou sobre isso, falou da coisa de ter um cara leal à equipe, servindo ali a equipe nesse ano, não correu de nada, e viajando para as etapas sem saber se ia correr, sem ter garantia nenhuma de que ia correr, e mesmo assim permaneceu ao lado da equipe. Ah, sim, Brum. Acho que num dos primeiros podcasts que a gente gravou, a gente dizia isso, né? Quando a gente viu que o Pietro não correria em lugar nenhum, ficaria apenas como reserva da Haas, a gente falava que a Haas imaginava no Pietro um piloto pronto, né? Apenas conhecendo realmente a equipe, conhecendo como que funciona a equipe num final de semana de grande prêmio, para
quando tivesse a chance, assumir essa vaga. E, de fato, foi o que aconteceu, né? Tanto que, logo após o acidente do Grosjean, quando se constatou que ele não tinha sofrido nenhuma lesão, nada, o Gunther Steiner comentou que foi muito fácil escolher pelo Pietro, né? Era a escolha lógica da equipe. E ele fez um final de semana dentro daquilo que era esperado para ele. Um piloto novato, num carro que não é um dos piores do grid da Fórmula 1, com um motor muito ruim numa pista de alta velocidade. E ele completou a corrida, né, que talvez fosse o objetivo principal. Não completou a corrida tão longe assim do Kevin Magnussen, foram só 4 segundos de diferença entre eles, né? 17º, evitou acidentes, enfim, cumpriu todo o programa que a Haas deu para ele durante o final de semana. Uma coisa que vale lembrar, havia um outro novato nesse final de semana, que era o Jack Aitken lá na Williams, e o Pietro esteve na frente do Aitken nos 3 treinos livres e acabou, né, largando atrás, né, largou da última posição, em 20º lugar, muito por conta das trocas de componentes da unidade de força que já estavam certas para acontecer, e também por priorizar o trabalho do Kevin na classificação, do Kevin Magnussen na classificação. Quase conseguiu colocar o dinamarquês no Q2, né? Acabou dando vácuo para o dinamarquês. Então foi um final de semana muito bom. E já puxando para Abu Dhabi, a gente espera que ele tenha um pouco mais de chance de mostrar o trabalho dele, né? Não é uma pista mais travada em Abu Dhabi, um circuito de rua. Então ele tem um pouquinho mais vai ter uma oportunidade um pouco melhor de conseguir um desempenho melhor na corrida, né? Vamos aguardar para ver, mas é uma pista que dá mais possibilidades para ele. É uma pena que a Haas já anunciou seus 2 pilotos para o ano que vem, vão ser o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin, que estão subindo da Fórmula 2, mas isso tira, digamos, uma esperança de permanecer no ano que vem. Mas a gente está vendo o Pietro mais relaxado, né? Nesse próximo fim de semana, certamente ele vai estar mais relaxado, né, Felipe? Grum, acho que sim. Quando você tira peso, né, da estreia na Fórmula 1, você ser o primeiro brasileiro de volta à categoria, com toda a pressão, né, que a torcida brasileira coloca em qualquer piloto, e com razão, né, a gente tem um histórico muito rico no esporte a motor, que a família Fittipaldi ajudou a construir. Então é claro que o Pietro também sentiu um pouco a necessidade de ter um desempenho à altura do que se espera dele. Nessa primeira corrida, como o Léo falou, foi muito bem. Talvez acho que o único ponto negativo, o ritmo de corrida dele caiu um pouco conforme as voltas foram passando, mas é um pouco normal que se espera, né, também de um piloto que não conhece o comportamento do carro 100% do tempo, não sabe fazer o carro, alterar, né, um pouco a pilotagem e o que ele consegue mexer do acerto dentro do cockpit, o que não é muito, para conseguir ir melhor e melhor conforme o pneu vai ficando mais gasto e o combustível vai baixando. Ele acabou sendo beneficiado pelo safety car, que juntou todo mundo 2 vezes, mas a expectativa é que a Abu Dhabi ele traga assim, né, essa experiência acumulada em um GP e consiga andar mais perto tanto do Magnussen como do resto do pelotão, né? Mas, resumindo, foi um fim de semana, acho que talvez para os mais otimistas foi melhor, né, do que os mais otimistas esperavam dele. Claro que a gente torcia para ter um fim de semana com muita confusão e de repente sobrasse um ponto ou outro para ele. Teve só aquela batida na segunda curva mesmo, mas de resto o Pietro fez um ótimo fim de semana. Quanto ao futuro dele, tá em aberto, né? A gente sabe que ele negociava com a Indy antes de estrear na Fórmula 1. Tinha uma conversa que ele e o Tony Kanaan iam dividir um carro da Foyt na próxima temporada. O Tony Kanaan acabou indo para Ganassi. E aí as conversas com o Pietro Fittipaldi e a Foyt meio que estagnaram. O que a imprensa americana já divulgou é que a Dale Coyne, que vai perder seus 2 pilotos, né, o Santino Ferrucci deve ir mesmo para NASCAR e o Alex Palou foi para Ganassi, junto com o Tony Kanaan, inclusive, tem interesse no Pietro Fittipaldi, é a mesma equipe em que ele estreou na categoria antes de assinar com a Haas, mas por enquanto nada certo, né? O que é legal, a gente gostaria de ver o Pietro correndo, sendo titular em alguma equipe. Na Fórmula 1 já, bom, a menos que a Red Bull escolha ele, né, ou de repente para Mercedes no lugar do Hamilton, que também parece um pouquinho improvável nesse momento, a gente espera ver ele em outra categoria, em alguma categoria grande, né, do automobilismo mundial. É isso aí, a gente torce pelo sucesso do Pietro Fittipaldi, que fez o seu trabalho, fez a sua parte, então assim, o dele tá feito, ele fez a estreia dele na Fórmula 1, também uma coisa muito legal para a carreira do piloto, para o currículo do piloto. E a gente tem mais brasileiro tentando chegar à Fórmula 1 e é disso que a gente vai falar agora, por isso que a gente nem viaja, a gente segue no Bahrein para falar de Fórmula 2.
Sim, seguimos no Bahrein, onde o Filipe Drugovich terminou a temporada da Fórmula 2 com mais um pódio, e dessa vez na primeira corrida da etapa de Sakir. E foi um pódio que o brasileiro só conseguiu depois de algumas horas, porque o Nikita Mazepin, aquele que está indo para a vaga da Haas, aquele mesmo, que segundo informações aí, o pai dele fez um enorme aporte financeiro na equipe, que estava com dificuldades financeiras também. O Mazepin fechou o Drugovich de maneira ilegal 2 vezes, mais uma vez, inclusive, ele tocou no Filipe Drugovich, que perdeu 2 posições ali, um toque por trás. Sabe aquele toquinho de kart indoor, que o bandeirinha vai lá e te dá um stop and go? Pois é, foi aquilo ali que ele fez com o Drugovich, e tudo isso rendeu só 5 segundos de punição para o Mazepin, e ele tomou mais 5 segundos por uma fechada no Yuki Tsunoda, então acabou caindo para a 9ª posição. A corrida, inclusive, foi vencida pelo Tsunoda, uma baita corrida que o Filipe Drugovich teve o sabor de pegar o troféu só depois do pódio, Léo. Mas, puxa vida, que campeonato, né? A gente está falando de um campeonato de um estreante, fora de uma equipe grande, e está correndo numa equipe média, que não está ligado a uma equipe de Fórmula 1, não está ligado a uma academia de Fórmula 1, e que venceu 3 corridas na temporada, fez pole, largou mais 2 vezes na primeira fila, ou seja, deu o seu cartão de visitas e com muito estilo para o chefe de equipe. Grum, acho que nem o mais otimista, acho que nem o Drugovich mesmo imaginaria que a temporada dele seria dessa forma, né? Uma temporada das mais positivas, ainda mais vindo de um ano complicado que ele teve na Fórmula 3 no ano passado, mas ele conseguiu mostrar o valor dele, né? Conseguiu essas 3 vitórias, como você disse, pódios, enfim, uma temporada das mais positivas para o Drugovich, que de antemão já rendeu para ele um acordo com a Univirtuose, uma das equipes mais fortes do grid, a equipe que tinha o Kevin Iwat, que foi o vice-campeão desse ano. Sobre a corrida do final de semana, sobre a corrida do sábado, o Drugovich poderia ter ganho a corrida, ele poderia ter vencido essa corrida aí com alguma tranquilidade. Ele foi para os boxes um pouco depois do que os líderes da prova, né? Ele demorou algumas voltas para fazer a troca de pneus, foi descontando a diferença, descontando, até que conseguiu ultrapassar o Mazepin. Ele fez uma ultrapassagem sobre o russo num primeiro momento, vinha colado nos 2 primeiros quando tomou esse toque que você disse, né? Esse toque de kart indoor. E depois o Mazepin fechou, vou usar um termo até pesado aqui, foram 2 fechadas criminosas do Mazepin sobre o Filipe, poderia ter causado um acidente forte. Então ele acabou em 4º na pista, mas conseguiu esse 3º lugar. Foi um resultado bom, mais um pódio para a estatística, mas talvez ele pudesse comemorar uma vitória. Vinha num ritmo mais forte, tinha pneu para isso. E foi uma corrida que mostrou muito o que foi a temporada dele, né? Sempre andando entre os primeiros, sempre andando forte quando o equipamento permitia. Ele terminou em 9º campeonato, poderia ter terminado um pouco mais acima. Ele teve durante a temporada alguns problemas. Eu lembro de um acidente que ele teve com o então companheiro de equipe dele, o Nobuharu Matsushita, né? Acabou saindo de uma das provas, não vou lembrar o lugar agora. Então ele poderia ter terminado na Bélgica, imagino. Isso. Na Bélgica, né? E, enfim, ele poderia ter terminado até mais à frente o campeonato, né? O 9º lugar é uma posição boa para uma estreia, para um piloto que estava numa equipe apenas média, né? De média para pequena. A MP Motorsport cresceu muito de produção nessa temporada. E acho que sem exagero nenhum, a gente pode pensar no Drugovich, caso não fossem os azares que ele teve, brigando ali próximo do top 5 de repente. Isso faz com que a gente tenha uma impressão muito boa dele nessa primeira temporada e uma expectativa bastante forte para o ano que vem. Ele inclusive teve essa etapa da Bélgica, que brigaria por vitória sem dúvida, e teve a etapa da Espanha, em que a equipe não o chamou para o boxe e acabou ganhando com outro carro, mas era uma corrida para ele vencer. Ele teria que ser chamado ali para o boxe, quando deu um safety car, ele venceria essa corrida. Realmente, ele poderia ter vencido mais, poderia ter chegado ainda mais na frente, mas de qualquer forma deu o seu cartão de visitas, como eu falei, terminou em 9º na temporada com 121 pontos. Para vocês terem uma noção, o Robert Schwartzman, que foi o 3º colocado, teve 177, então se a gente está falando aí de 2 vitórias, né, seria mais ou menos isso, essa diferença. E o Mick Schumacher foi o campeão com 215.
E já nessa semana o Felipe Drugovich está participando dos testes da Fórmula 2 com a nova equipe dele, a Univirtuose, onde ele vai ser companheiro do chinês, do Guan Yu Zhou. Ô Felipe, dá pra gente falar em título, obviamente, não falar em ser campeão e não colocar essa pressão toda, mas assim, um ano para brigar por título em 2021, porque é a equipe que foi vice-campeã entre os times em 2020 e o seu piloto Callum Ilott brigou pelo título com o Mick Schumacher até a última corrida. Grunda, assim, pra falar em título, ele não diria que claro que a gente tá muito cedo, assim, pra falar a verdade, como o grid vai ser formado. A gente teve até agora 3 anúncios só da Fórmula 2 e alguns outros que devem acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, de pilotos que estão praticamente acertados com suas novas equipes, faltando só mesmo o anúncio oficial, mas o objetivo, assim, de quando aconteceu essa negociação entre o Drugovich e a Univirtuose é lutar pelo título em 2021. Tem um ponto forte, que é essa equipe que ele está estreando agora, ela é muito leão de treino, né? Ela é aquela equipe que consegue ir muito bem na tomada de tempo, na classificação, e depois, durante a corrida, ela não anda tão bem assim. Para você ter ideia, desde quando ela estreou na Fórmula 2, no começo da temporada passada, ela disputou 24 tomadas de tempo, né? 24 classificações. Em 9, um piloto dessa equipe ficou com a pole position. É um pouquinho menos de 50%. Você pode parecer que é pouco, mas você pensar em um grid que você tem 12 equipes disputando, muitas delas são fortíssimas, contando com pilotos júnior, tá correndo contra a RT, tá correndo contra a Prema, correndo contra a Hightech, correndo contra a Carlin do Tsunoda, correndo, ano passado também teve a Dance, né, do Sérgio Sete Câmara, indo muito bem, a equipe conseguiu quase 50% das poles. A gente tá falando de uma equipe que sabe o segredo ali da sexta-feira, né, que é quando define o grid de largada. E o Felipe Drugovich também foi um piloto que andou muito bem esse ano em classificações. Em 7 corridas ele largou entre os 5 primeiros. Então a gente está tendo ali uma combinação perfeita, né, entre um piloto que está indo bem nas classificações com uma equipe que é muito boa em classificações. Então, para o ano que vem, eu ficaria muito surpreso se a gente não visse o Drugovich ali em primeiro, segundo, terceiro, quarto do grid com frequência. E aí ele tem uma outra vantagem, que ele é muito bom em economizar os pneus, né? A Fórmula 2 mudou esse ano o tamanho do aro e a roda ficou maior e a quantidade de borracha no pneu diminuiu. Por isso o desgaste ficou maior e economizar os pneus ficou mais importante do que nunca. E no Drugovich conseguiu sobressair, foi o que o Léo comentou agora há pouco, de ele ter retardado a parada e depois voltado com um ritmo mais forte que os adversários. Então, se ele conseguir unir as duas coisas, leão de treino, com alguém que sabe dosar os pneus melhor do que os outros adversários, é um candidato fortíssimo ao título. Favorito? Não sei, mas que ele vai estar na briga, a expectativa é essa. Favorito também não sei, porque a gente tem que ver os outros players aí, como é que vão entrar, né? A gente não tem esse grid formado, vamos ver como é que vai ficar essa composição aí com os pilotos júnior das equipes também. A gente tem uma ideia mais ou menos a partir dos testes de pré-temporada, tem nas redes sociais, para quem quiser dar uma olhada, a gente está publicando. Mas eu ia mencionar, inclusive, essa questão que você falou dos pneus, porque geralmente equipe que é leão de treino, como você mencionou, equipe que faz pole e depois perde rendimento, é a equipe que faz um setup mais ousado, mais que privilegiando velocidade, mais que consome pneu demais. Então, isso significa que o Felipe, com essa inteligência que ele adquiriu aí, sabendo manejar os pneus direito, sabendo economizar os pneus que mudaram, então com a roda com aro maior e tudo mais, ele pode se dar bem nessa situação sim, e eu acredito que a gente vai ter um grande campeonato em 2021, com o brasileiro brigando pelo título da divisão de acesso da Fórmula 1. E eu vou aproveitar que a gente está falando de Fórmula 2, falando, né, dessa rodada final do Bahrein, para a gente falar sobre os outros brasileiros, já que encerramos a temporada, vamos falar também sobre o Pedro Piquet e o Guilherme Samaia, que fecharam suas temporadas e foram situações até bem distintas desses 3 brasileiros, do Drugovich, do Pedro Piquet e do Guilherme Samaia. O Piquet correu pela equipe Charus, que se revelou um carro muito problemático ao longo do ano inteiro, um carro que não tinha ritmo. Ele terminou nesse fim de semana com um 10º lugar na primeira corrida, um 11º na segunda corrida, somou um pontinho só no fim de semana. O Samaia, correndo pela Campos, foi 21º e 19º. E eles vão ter destinos bem diferentes para a próxima temporada. O Pedro Piquet fez um desabafo em suas redes sociais, anunciou a saída da Fórmula 2
não deixou claro onde ele vai correr na próxima temporada, mas falou muito a respeito da coisa do dinheiro tá falando mais alto, do desempenho, de como o sistema está sendo cruel, porque realmente, Léo, a gente olhando o que se tornou, não é só que o dinheiro está falando muito mais alto no automobilismo, mas a gente está falando de um volume de dinheiro que, se você for pegar os chineses, os russos, que estão entrando muito fortemente no automobilismo, a gente está falando de herdeiros ou de pessoas apoiadas por empresas que são praticamente um setor inteiro do país, assim, é o setor de gás do país, é o setor ferroviário do país, é o setor de telefonia. É difícil competir num nível desse, né? Não dá para brincar. É muito, como é que a gente fala? A piscina é muito funda, né? Fica complicado, né, Grum? É complicado pelo seguinte: se você pegar o atual grid da Fórmula 1, por exemplo, aliás, pegar o grid do ano que vem da Fórmula 1, você tem o Lance Stroll, né, já conhecido de todo mundo, né, o Lawrence Stroll, mega empresário. Você tem o Nicolas Latifi, que também tem um pai bastante rico, bastante abastado, então não tem problema de dinheiro, pode bancar a carreira inteira. A gente falou do Nikita Mazepin, que fechou o Drogovic e que vai correr na Haas no ano que vem também, levando um caminhão de dinheiro. Enfim, na própria Fórmula 2 a gente tem nomes como o Shang Lael, por exemplo, que nunca conseguiu mostrar nada de muito, né? Nunca mostrou muito desempenho, mas há anos está por lá. Então fica difícil competir mesmo, né? Complicado. Ou o piloto consegue, né, vou usar o termo que o Petekoff usou, vai para aquela luta meio contra tudo e contra todos e consegue resultado, ou fica difícil de conseguir conseguir algo bom na categoria. E foi um pouco a situação do Pedro Piquet. A gente passou o ano inteiro dizendo, né, o Pedro tem capacidade, ele é um bom piloto, já mostrou que pode fazer muito mais do que ele fez esse ano em outras categorias, como na Fórmula 3 Internacional do ano passado mesmo. Agora, com um carro problemático e, né, até dando azares na etapa anterior a essa, ele quebrou faltando uma volta e meia para o final, quando vinha em terceiro lugar. Então fica difícil conseguir mostrar alguma coisa. O Pedro tem razão no desabafo dele, né? Não que não fosse assim antes, né? Eu tô com 33 anos, acho que o automobilismo sempre foi muito sobre dinheiro, né? O dinheiro sempre sobressaiu em relação ao talento dos pilotos, mas anda demais, né? Eu acho que a gente tem que trocar o termo caminhão de dinheiro por comboio de dinheiro, vai. Um container de dinheiro, né? Então, anda muita coisa, Grum. Esse fator financeiro anda mandando muito. Isso, num longo prazo, e aí já pensando um pouco mais, pode ser prejudicial até para a própria Fórmula 1. Já tem sido, a gente tem visto, né, cada vez mais as equipes ficando mais distantes uma das outras, sendo o nível ficando mais dísparo, né? Apesar dessa temporada a gente já ter tido na Fórmula 1 7 equipes levando pilotos para o pódio e tal, mas a gente tem muito claras as forças do campeonato. Isso, se não for mudado a longo prazo, vai ficar cada vez mais evidente. E por conta disso, o Pedro não tem esse caminhão de dinheiro, não tem esse container de dinheiro, resolveu reavaliar a carreira. A gente não sabe exatamente o que ele vai fazer. Ele comentou de andar de kart, mas certamente o Pedro não vai ficar restrito apenas ao kart, vai negociar com outras categorias. Então a gente precisa aguardar para ver o que ele vai fazer na carreira dele, para, enfim, continuar acompanhando. A gente torce para que ele siga no automobilismo internacional também. Pois é, o negócio do container de dinheiro que a gente falou, a gente pode ver, por exemplo, como é que a FIA acabou agindo nos últimos anos para conter um pouco isso, porque o sujeito chegava, fazia anos medíocres em categorias de acesso e comprava uma vaga na Fórmula 1. Então a FIA acabou trazendo a coisa da superlicença justamente para coibir isso. O que acontece é que hoje o cara compra os melhores lugares e faz um esquema muito forte com o simulador e tudo mais, beleza, mas mesmo assim ainda filtra um pouquinho. Você mencionou o exemplo aí do Guelael, que é um cara que está há muitos anos já em Fórmula 3, Fórmula 2 e não consegue fazer nada, mas você vê um Mazepin, por exemplo,
ele chegou precisando ser 7º colocado na temporada da Fórmula 2 para conseguir a sua superlicença, porque ele já veio de outros bons resultados em divisões de acesso, mas precisava, então fez o dele e está subindo para a Fórmula 1 no ano que vem, pela equipe Haas. Ô Felipe, e tem o Guilherme Samaia também nesse pacote aí que a gente está falando dos brasileiros na Fórmula 2, o que dá para esperar do Samaia no ano que vem? Ele que deu um passo, a gente pode falar assim, eu falo sem pudores, assim, eu acho que ele deu um passo maior que a perna em 2020, ele próprio deve ter consciência disso, de que era uma categoria para a qual ele ainda não estava preparado. Você falou muito bem, é um passo maior que a perna. Se você pegar o que ele fez nos últimos anos no automobilismo internacional, ele participou de 3 temporadas da Eurofórmula Open, mas 2 delas não foram completas, né? Ele competiu a metade final de uma e a metade inicial de outra. Nesse período ele conseguiu 2 pódios. Foram bons resultados, mas acho que muito aquém do que a gente pensa de um piloto para correr de Fórmula 2, né? Que é a antessala da Fórmula 1. Aí a gente vê a tabela de pontos e de todos os pilotos esse ano que participaram de todas as etapas da Fórmula 2, ele foi o único que não pontuou. Então eu acho que nesse sentido o resultado fala por si mesmo, né? O passo maior que a perna pagou um preço e o preço foi essa falta de resultados. Pro ano que vem, ainda assim, mais um ano de Fórmula 2 parece que está um pouco além do que a gente esperaria dele. Talvez voltar para uma Fórmula 3 não seria um absurdo nesse momento, mas é claro, mais experiente, se ele fechar com uma outra equipe também um pouco mais competitiva do que foi a Campos nesse ano, também ajudaria ele na busca por pontos. É claro que a gente torce para que ele consiga se firmar nas principais categorias do automobilismo mundial, seja na Fórmula 2, seja também seguindo carreira em outro campeonato, né? Não é porque o piloto que ele deu esse passo maior que a perna, como a gente tem falado aqui agora, que ele não conseguiu ter um bom desempenho nesse ano, que a carreira dele acabou. Não, tem um monte de opções, tem campeonatos, tem outros grandes campeonatos e quem sabe também ele consiga encontrar o caminho dele. Sim, a gente tem inclusive um exemplo brasileiro disso, o Eric Granado no motociclismo, com 16 anos ele entrou direto na Moto2, ele não estava nem fisicamente preparado para isso, né? Não é apenas a questão técnica, ele não estava nem fisicamente preparado para isso, e ele não aguentou o tranco, e depois ele desceu para a Moto3, ele fez todo o processo todo de novo, depois disputou o campeonato europeu de Moto2, foi campeão europeu de Moto2, aí ingressou novamente no Mundial e hoje está aí com uma carreira consolidada, está disputando a Moto E, que é a categoria de motos elétricas, onde ele vence corridas, disputa campeonato. Então, não é demérito algum, né? Às vezes é preciso entender o cenário e tomar as melhores decisões para a sua carreira. Bom, a gente já falou bastante aí de Fórmula 3 regional, a gente falou de Fórmula 2, falou de Fórmula 1, passamos aí pelas categorias de base, falamos da categoria rainha também. Então, se segura porque é hora da nossa volta final. E a nossa volta final vai começar pela América do Sul, porque o Rubens Barrichello conquistou mais um top 10, dois top 10 nessa temporada aí nessa maratona de corridas que ele tá disputando no automobilismo sul-americano com Super TC 2000, Stock Car e Top Race, e ele disputou mais uma rodada da Super TC 2000, ficou no top 10 2 vezes. O campeonato é liderado pelo Matias Rossi e o Rubinho é o 6º colocado com 44 pontos, foi uma corrida num anel externo, uma situação aí que ele conversou com a gente na coletiva da Stock Car, ele falou que no tração dianteira, quando ele chegava numa curva de alta, ele não sabia se estava saindo de traseira ou se já tinha saído de traseira, de tanto que o carro era traseiro. Então ele está se adaptando a esse campeonato, que ele já venceu corrida, inclusive nesse campeonato, já venceu corrida nas 3 categorias que ele está disputando esse ano. E a organização da Super TC 2000 anunciou nessa semana a sequência dessa temporada para o início do ano que vem. Então a próxima etapa está marcada para o dia 10 de janeiro, em local a ser definido, mas ainda tem aí 4 etapas para serem disputadas dessa temporada, ao contrário da Stock Car, que encerra sua temporada já nesse próximo fim de semana, e o Rubinho é um dos 11 candidatos ao título da Stock Car. E da América do Sul, a gente dá um pulinho na África, a gente vai lá para Kyalami, porque o Augusto Farfus pode ser mais um brasileiro a conquistar um título no automobilismo internacional nesse fim de semana, porque ele está disputando a decisão do Intercontinental GT Challenge lá na África do Sul. Ele vai correr ao lado do Nick Catsburg
e do Sheldon van der Linde nas 9 horas de Kyalami. O Farfus é o 4º no campeonato, está com 25 pontos, a liderança é do Earl Bamber e do Loris Van Torque, que tem 31, então tem várias tripulações aí na disputa pelo título, é muita conta para fazer, não dá para a gente resumir aqui todos os resultados possíveis, mas basicamente é aquela história, se ganhar a corrida vai ficar bem mais fácil de fazer essa conta. E a gente está aí na torcida para o Augusto Farfus nesse campeonato aí no Intercontinental GT Challenge. Amigos, estamos chegando aí no finalzinho de mais uma edição do Mundo Afora, temporada terminando, mas ainda tem corrida aí, como a gente acabou de falar, para a gente comentar nas redes sociais. Então, onde é que a gente te encontra nas redes sociais para a gente falar bastante sobre corrida, Léo? Grum, antes de eu passar as redes sociais, eu folgo em saber que o Rubinho vai terminar essa maratona de corridas dele desse final de semana na Stock Car, né? Não sei quantos finais de semana seguidos. Enfim, quem quiser me... Esse é o 14º. Esse é o 14º? Então a conta vai parar nos 14. Mas é o seguinte, Grum, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, procura por Leonardo Marçom, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. A gente está falando bastante por lá. E quem quiser acompanhar o meu trabalho, pode seguir o F1 Mania, né, o site do F1 Mania, e também as plataformas digitais da revista Racing. Isso aí. E também temos a Agenda da Velocidade, né, que no site World of Motorsport, Felipe Giacomelli publica todas as semanas, Felipe. É isso mesmo, Grum. Para quem quiser saber todos os resultados, os horários e onde assistir as corridas do fim de semana, é só acessar o meu site, na World of Motorsport, como o Grum mesmo falou, ou procurar por felipegiacomelli.com, que também direciona para o meu site. Ou então achar nas redes sociais, né, Felipe Giacomelli, tanto no Twitter quanto no Instagram, que lá eu coloco o link para a Agenda da Velocidade. Na Agenda da Velocidade tem todo o calendário das categorias brasileiras, das categorias internacionais, e se você perder alguma corrida, é só entrar nela de novo, que eu coloco os links com os resultados, aí você vê quem ganhou e ainda como ficou o campeonato. Mas o que não tem na Agenda da Velocidade é que a gente falou de Rubinho Barrichello, e ele e o Dudu testaram na Fórmula 4 Argentina nesse fim de semana, né? Entre saindo da Super TC e indo para a Stock Car, ele deu um tempinho para conhecer a categoria. Ele vai correr no ano que vem na Fórmula 4? Não, é só uma ação promocional, mas é legal, né, ver os dois pilotos soltando para os monopostos, pai e filho também tem toda essa emoção especial de ser diferente. O Rubinho é apaixonado por velocidade, ele tá curtindo muito essa coisa dos meninos, tá correndo, o Dudu tá correndo de monoposto, então treinou de Fórmula 3, o Rubinho aproveitou para andar no Fórmula 3, aí ele andou no Fórmula 4, o Rubinho aproveitou para andar no Fórmula 4 também, o que é um grande barato, né, ver os olhos dele brilhando por toda essa paixão pela velocidade. Bom, e eu tô no canal Fórmula Grum, acessa lá youtube.com/Fórmula Grum, inscreva-se no canal para você ficar ligado, ativa lá o sininho, gente, para você ficar ligado no que tem de novidades a respeito dos brasileiros que competem no automobilismo internacional, nos bastidores do automobilismo brasileiro. A gente fala sobre Fórmula 1, opinião, muita coisa legal também. E se você está seguindo o feed de podcasts do site F1 Mania, eu lembro que de segunda a sexta tem o F1 Mania em ponto com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli. E semanalmente tem o Full Gas falando sobre MotoGP com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima. Amigos, um forte abraço para vocês, obrigado aí por mais uma edição, nossa 31ª edição do podcast Mundo Afora. Valeu, Léo, valeu, Felipe, e valeu você que nos acompanhou até aqui. A gente se fala novamente na semana que vem. Forte abraço, até a próxima!